aí, galera, olha com o que eu tô aqui. Eu tô com o Bruno Sibella, diretamente aqui do estúdio da Canadá Intercâmbio em Cambridge, Ontário, no Canadá. Fala aí, Bruno. Pessoal do The Brazilian Show, fazia tempo que a gente não sentava assim junto, né? Pô, faz bastante tempo. Então, olha o dedo dele, cara. Ele trabalha, ele não é eletricista, não, mas ele corta o dedo e ele põe fita isolante. Fita isolante no dedo. Ele não põe band-aid, não. Aqui no Canadá é assim, pô. Mas pra você que tá curtindo o The Brazilian Show, estou aqui com o Ed. Ele sempre tá falando da importância do inglês. Cara, eu tô falando sempre da importância do inglês. O Bruno nunca me convida pro The Brazilian Show. Eu tive que pedir, implorar, e aí ele me convidou. Então agora, pô, eu tô até me sentindo importante. Vou estar lá no The Brazilian Show no sábado. Você não pode perder. Que horas é o show? Das 8 às 9, horário aqui de Toronto, tá bom? Ou seja, de 9 às 10 no Brasil, é isso? Isso mesmo. Isso aí, você não pode perder. Agora eu vou estar lá. Muita gente fala do inglês. Ah, eu tenho aquele inglês intermediário, fiz um ano de escola aqui no Brasil, consigo migrar. Bom, como eu já falei pro Ed, foi o seguinte, eu tive vivência fora, eu dei aula numa escola lá no Brasil, fiz 5 anos de inglês. Cara, é bom, hein? Vim pra cá, fiz o PEF aí de 2 meses. E tô estudando ainda. Não, e fez o college aqui, estudou um ano e tá trabalhando aqui já um ano. Eu vi lá no meu Outlook, eu já mandei 2.500 e-mails. Mas eu tenho que estudar como fazer o e-mail da prova. Que aqui tem a opção do CELPIP, né? O CELPIP ou o IELTS. Quem tá do Brasil é só o IELTS. Então, o que o Ed fala de ter inglês é justamente isso. Se tiver a oportunidade de vir pra cá, é melhor ainda, né? Cara, olha só, você não pode ter aquele inglês que é o inglês de bater um papo com o Mickey Mouse e comprar um tênis em Miami. Eu adorei isso. Você precisa ter inglês de passar na prova. E passar na prova é o seguinte, você está numa competição, são 3 milhões de pessoas. Você vai vir para o Canadá? Teu inglês não pode ser mais ou menos, ele não pode ser medíocre, teu esforço não pode ser medíocre. Você quer sair do Brasil, que é um país que hoje está numa situação complicada, de corrupção, de violência principalmente, e você quer vir para a sociedade mais legal do mundo hoje em tantas pesquisas por aí. Você quer morar no Canadá, cara, não vai ser fácil. Você acha mesmo que você consegue vir para cá com inglês mais ou menos? Não, você não vai arrumar emprego, você não vai se dar bem. Você precisa saber fazer a prova. Eu estava contando para o Bruno, você estava contando esse teu lado aí, eu fui alfabetizado em inglês, meu inglês é muito bom, graças a Deus, não sei o que, tudo ótimo. Quando eu fiz a prova do processo para vir para o Canadá em 2002, eu tirei uma nota maravilhosa e tal, foi tudo certo. Depois eu estando aqui já há 10 anos, fui fazer o processo, eu tenho uma licença que chama ICCRC, que são os consultores regulamentados pelo governo do Canadá para fazer processo migratório. Aliás, se você está tentando ouvir historinha por aí e ouvir vídeo na internet que tem uma opção de jovenzinho fazendo isso e de gente que não tem licença, cuidado, porque no mínimo são aventureiros, para não dizer outra coisa. E caso legal, né? Da prisão. Dá 5 anos de cadeia e 100 mil dólares de multa aqui no Canadá. Então cuidado para você não entregar o investimento mais alto da tua família para um planejamento de um negócio tão legal a pessoas que não têm, no mínimo, a ética de fazer o que precisa fazer, que o Canadá determina. Mas enfim, e aí eu fui fazer de novo essa prova do IELTS, que para ter a licença do ICCRC você tem que fazer o IELTS. Aí eu falei, cara, bicho, eu já tirei nota, eu fui alfabetizado em inglês, eu moro aqui há 10 anos, sei lá quanto tempo era. Eu falei, eu não preciso desse negócio, eu vou fazer, tá tranquilo. Eu tirei 6, tá? Tirei 6, que é a nota mínima. Não esqueci não, meu inglês é melhor ainda do que era naquela época. Não é que eu esqueci, é que eu não sei mais fazer a prova. Você tem que saber fazer a prova. Entendeu? Se você pegar um cara nativo e botar para fazer a prova, ele não vai se dar super bem. Porque é o seguinte, é 1 minuto por questão. Você tem que fazer a redação na maneira com que eles querem, abertura, meio e fechamento. Você tem que saber se articular da maneira com que eles querem, você tem que saber usar sinônimo, antônimo numa forma com que eles acham que está correta. Então você tem que saber fazer a prova. O macete do negócio não é só você saber inglês, é você saber fazer aquela prova. A grande maioria dos clientes que a gente tem, que fazem processo migratório, acho que, sei lá, 95% ou mais fizeram mais de 2 ou 3 vezes a prova de proficiência de inglês, quer seja o IELTS ou o CELPIP que você falou. Né? Nesse ano de 2019 eu tive um cliente que fez essa prova uma vez e passou. Caramba. E está aqui. Então assim, não é nenhuma facilidade ou nenhuma coisa horrível se você não tirar a nota suficiente, que eu volto a lembrar sempre, se você quer fazer processo migratório e você está numa idade legal, tem uma formação acadêmica legal, experiência profissional, que são outros quesitos, você tem que ter no mínimo 8 no listening e 7 no reading, 7 no writing, 7 no speaking, ou seja, 8 no listening e 7 no resto. Isso para o IELTS, se for CELPIP, é 9 em tudo. Né? Então assim, o Bruno está quase lá,
apesar de tudo isso aí que ele contou para você. Eu tirei 8,999, agora eu preciso melhorar esse 8. Pois é, e assim, não vale você compensar, não adianta você tirar 12 num negócio e 7 no outro, e aí não adianta. Eles não querem saber da nota média da prova, eles querem saber da nota das habilidades, listening, speaking, reading and writing. A dica que eu dou pra galera é escuta muito rádio AM aqui do Canadá ou dos Estados Unidos, não música, né, cara? Você vai ouvir rádio, notícia, isso. E lê muito também. E lê muito, lê. Não, cara, só não é ler livro de gramática, não. É ler livro de assuntos que te interessam. Você gosta de motocicleta, vai ler. Você gosta sobre moda, você vai ler. Você gosta sobre o que for, você vai ler aquele livro. Agora é o seguinte, quando você se deparar com uma palavra que você não conhece, pega uma canetinha amarela e aí vai ler vai conhecer os antônimos, os sinônimos dessa palavra e vai trabalhar fazendo exercício com essa palavra. Escreve e tenta usar essa palavra. Porque a prova de inglês é o seguinte, o Bruno é amigo do Eduardo. A prova não te pergunta, o Bruno é amigo do Eduardo? Não, a prova pergunta o seguinte, qual é a relação do Bruno com o Eduardo? Se você não sabe que relação tem a ver com ser amigo e tal, você não passa na prova. Então, E outra coisa, isso que o Ed falou de como fazer a prova. Você já foi no Espoleto lá no Brasil? Já. Deixei o cara louco. Fazer a prova. O cara do Espoleto. Geralmente é o contrário. Não, mas eu já sabia, eu já fui lá preparado. Olha, eu quero uma salada com isso, com azeitona, com tomate. Pegou? Agora vira ao contrário e coloca mais uma. O cara, o quê? Eu falei, A prova do CELPIP, na hora do speaking, é com o computador. E é exatamente como se estivesse no Espoleto. O cara te dá a pergunta lá e fala, you can start speaking now. Pô, demorou 20 segundos para você ler, 10 segundos para você pensar o que você vai falar, ele fala que você tem que falar agora. Aí você tá falando, você tá pegando, you can stop. Caramba! Aí você não sabe se você foi bem ou mal, e aí tem mais uma, então você já fica Já é a outra. Então é assim durante 2h30 de prova. Então tem que se preparar mesmo. Se tiver a oportunidade de vir pra cá, a Canadá Intercâmbio faz o comercial com a gente todo sábado. Aí o seguinte, olha só, entra lá na Canadá Intercâmbio, cara, nós somos a agência mais antiga, mais tradicional e maior agência de intercâmbio no eixo Brasil-Canadá, com 11 lojas no Brasil, única com loja atendimento ao público aqui, com unidade de atendimento ao cliente em Vancouver e Toronto, aberto todo dia de segunda a sexta, das 10 às 5. Mas não é isso que eu quero falar, não. O que eu quero dizer é o seguinte, você acha mesmo que você vai vir para o Canadá com um esforço medíocre de segunda e quarta-feira, 1h30 de inglês, num cursinho? Eu vou dizer para você, cara, nem gaste esse dinheiro, porque você não vai vir. Tá legal para falar com o Mickey e comprar tênis em Miami, mas para imigrar para o Canadá, cara, você tem que ter uma loucura de estudar inglês, porque você não fez isso quando devia que era jovenzinho. Então você precisa tratar disso com seriedade. E vir para cá através da Canadá Intercâmbio é ter certeza que você está assistido, que você está amparado, que você está com uma empresa legal, séria, correta, que está há 16 anos aqui no Canadá, a única empresa premiada com Profit 500 daqui, que são as maiores empresas em crescimento no Canadá no ano passado. A gente ficou em 111º lugar entre as 500 empresas do Canadá, única empresa administrada por brasileiros, que a gente tem muito orgulho disso. E assim, a gente tem tudo isso para servir você, para trazer você para cá. Então assim, cara, bicho, vem logo para cá, entra em contato com a gente. Se você quiser imigrar, quer conversar comigo, entra no meu site, que é www.imigrarparaocanadá.com.br, agenda um horário de consultoria comigo, que é R$499, dura 1 hora. Quando eu estou no Brasil é ao vivo, quando eu estou aqui no Canadá é por Skype. Você vai sair com todas as suas dúvidas respondidas e, mais importante, vai sair com um plano Canadá passo a passo, entendendo com o teu perfil da tua família o que você precisa fazer exatamente para vir para cá. Mas o que o Bruno está querendo dizer é o seguinte, cara, inglês é a base de tudo. Se você não está com inglês bom, você tem que investir teu tempo e dinheiro nisso. Para de ficar seguindo gente na internet, galera. Pelo amor de Deus, que te conta como é que abre conta em banco, como é que arruma emprego, como é que troca o pneu de neve, porque isso não interessa agora. Se você não entrar no processo migratório, se você não conseguir o teu PR, que é a residência permanente, você vai ficar aí no Brasil ou você vai vir para cá e depois você volta. Então não interessa. Faz direito, faz com um profissional, faz o que precisa ser feito. Agora, precisa de dedicação, muita. E quando você entra em contato com o consultor lá do Brasil, seja qual for a loja, para você ter uma ideia, vai fazer 3 anos que eu tô aqui e a Sandra, ainda a Sandrinha lá de São Caetano, ela me manda mensagem. E aí, tá tudo bem? Como é que tá seu processo? Como é que tá indo? Então, é um processo assistido, é um passo de amizade. Você vai entrar em contato, você vai ter esse consultor, esse primeiro contato lá no Canadá Intercâmbio vai ser seu amigo para sempre, olha só, acompanhando o seu sucesso aqui no Canadá. Você sabe o que é, Bruno? Olha só, o motivo que fez com que nós saíssemos do Brasil e viéssemos para cá foi justamente tudo isso aí que aconteceu no Brasil que está aparecendo agora. Eu saí do Brasil em 2002, né? Então você faz as contas e entende o que é. Quando eu cheguei aqui no Brasil,
quando a gente montou essa empresa, a gente disse o seguinte: nós queremos ficar rico, porque não tem nada de errado nisso, ajudando as outras pessoas de forma honesta e provando para todo mundo que ser honesto, ser digno, ser honrado, fazer o que precisa fazer. Daí a licença do ICCRC, que a gente tem com muito orgulho, que foi com muito custo. Muita gente não sabe disso, mas eu passei na prova do ICCRC no dia que eu fiquei sabendo que o Alec, meu filho, tinha câncer. Então, assim, não foi um negócio fácil de fazer, não. E eu tenho muito orgulho disso. E eu tenho muito desdém por quem fala sobre esse assunto e que não cumpre as regras aqui no Canadá e quer dizer para vocês como é que vocês querem vir para cá. Será que é para transformar o Canadá no Brasil? Então, assim, vamos fazer direito, pô. Sabe? Você quer vir para cá? Faz o que precisa ser feito. Se você não tem toda a grana do mundo que você acha que você deveria ter e tal, pô, a gente te ajuda, a gente vai botar você num curso que você vai precisar se esforçar mais, estudar sozinho, sei lá, algum jeito a gente dá. Mas com certeza, nós somos uma empresa extremamente ética, honesta e que a gente tem muito orgulho de ter tido esse sucesso todo aqui no Canadá, trabalhando com honestidade, transformando a vida das pessoas de um sonho para uma história de sucesso. Mais dúvidas durante o programa aí do Brazilian Show vai até às 9 da noite. Olha só, e quem está aí no Brasil ou está aqui no Canadá tem que estar assistindo aí o Bruno, dando uma força incrível para ele, faz um programa super legal, super carinhoso, super bem feito e que, assim, tá aí para ajudar quem quer vir para cá, tá bom? Bom demais. Sucesso para vocês e a gente se vê. Até mais.